Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada pela escolha, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Yane? Exatamente. Muito feliz de estar aqui também. Hoje nós vamos falar sobre o ritmo que nós escolhemos viver neste mundo acelerado. O ritmo da sua vida é mais tranquilo ou é corridinho? Como é que é o teu ritmo? É um pouquinho corridinho, né? Um pouquinho corridinho. Mas a gente vai ajustando tudo nas prioridades. Às vezes eu me pergunto de quem não é, né? Porque o ritmo que a modernidade trouxe fez com que todo mundo adotasse assim uma velocidade cada vez maior em tudo que a gente faz, né? Você já ouviu alguém reclamando que 24 horas parece pouco? Né? Muita gente, Tá, todo mundo tem 24 horas. E para algumas pessoas parece que essas 24 horas não dá. É verdade. Sabe? Elas querem mais um pouquinho, né? Parece ser insuficiente. Mas o mundo não para. Essas 24 horas funcionam direto. É uma vida cheia de urgência, de correria, de estresse e principalmente sem pausa nenhuma, né? Eu estava comentando aqui com a Yane que ontem, porque eu sou ruim de descanso, todo mundo que me conhece sabe que eu sou péssima de descanso. Ontem eu me dei ao luxo de falar assim, eu vou parar um pouco. Mas teve que ser com muito esforço. Porque intencional, né? Teve que ser intencional, falar, vou parar, porque senão já me dá vontade de levantar, sentar no computador, ou então, enfim, né? É bem assim mesmo, né? Porque eu falei assim, sem pausa. E hoje tem pessoas que acreditam que não só as pessoas precisam de pausa, de folga, também a própria terra e o meio ambiente. Exato. Havia na antiguidade uma ordem de Deus que a terra precisava descansar. Precisava descansar também. Até a terra, né? Até a terra. Exatamente. Você não podia plantar naquele ano e nem exatamente. colher para que a terra pudesse se renovar. Descansa. Uau, gente, se até a terra tudo precisa de pausa, Exato. como é que nós nos damos ao luxo de correr tanto, né, Yane? Exatamente. Sabe? É numa velocidade mesmo que, não sei, a gente fica surpresa, porque não é, há 40 anos atrás não era assim. É muito pouco tempo que mudou isso, né? É muita informação o tempo todo, né? Nós tempo- somos bombardeados com muitas atividades e informações. Então, a nossa mente também não para. Não para, é a mente acelerada. E eu tinha visto um exemplo que uma comparação feita com um avião quando ele entra numa turbulência. Eles dizem que quando o avião entra na turbulência, o que o piloto precisa fazer é justamente o piloto experimentado, aquele que entende bem, ele precisa diminuir a velocidade para você sentir menos o efeito da turbulência. Ele diz que um piloto inexperiente vai tentar sair depressa e vai sentir muito mais a turbulência. Eu achei muito legal essa comparação, sabe? Porque achei que tem lógica, porque nós estamos sempre correndo. O que é que você faz quando você passa com o teu carro em cima de uma lombada? Pois é. Se passar rápido... Acabou com o carro. Acabou com o carro. Se uma lombada pela frente, você precisa pisar no freio para que a coisa fique melhor. Reduzir a velocidade. Gente, é fácil falar, mas nós estamos falando da prática difícil hoje, que é se fazer isso, né? É tudo para ontem. E é interessante, né, Mirdes, porque isso é uma convocação do Senhor para que a gente tenha o tempo de descanso, né? Sim. E é importante porque nós precisamos intencionalmente buscar esse descanso. Que é uma ordenança mesmo do Senhor. Agora, nós perdemos a noção do senso de pausa, sabe? Hoje, se você tem um tempo livre, eu digo, Yane, tem um tempinho livre? Se ela falar tem, eu digo, então o que nós vamos fazer?
a gente acha que o tempo livre você precisa fazer alguma Fazer coisa. alguma coisa. Né? Exato. Essa é a mentalidade desse mundo, né? O dia de lazer. O que é que implica? Lazer tem que ser necessariamente fazer? Não Né? necessariamente, né? Né? Não necessariamente. A gente tem a mentalidade assim mesmo, né? Como você falou, de produzir. Eu preciso produzir algo. Mas como é bom também, num momento de lazer, a gente desfrutar com a família que seja, né? Um tempo onde você pode ali. Onde você não está fazendo, você está apreciando, talvez vendo, fazendo, mas sempre o lazer é. Hoje é sábado, é dia de lazer, para onde nós vamos, tem o que fazer, né? Atrela sempre esse não parar. E que tal se, né, numa prática dessa, eu pudesse sentar e apreciar? Ai, Né? que coisa mais linda, Mirtes, que você falou agora. Porque é bem isso. E o que nos falta hoje é esse tempo de contemplação. Contemplação do belo. Por que Sim. muitas vezes não conseguimos ver a beleza do Cristo? Porque não paramos para Para contemplar. nada, nem porque está perto, na E tua muito frente. Isso. E a contemplação significa exatamente você parar e observar. A gente não faz isso. Você falou a palavra, parar, porque nós estamos falando de um mundo que não para, sabe? Eu ali eu gosto de falar isso com certa propriedade, porque eu me incluo, eu faço isso. Por exemplo, eu vou tirar meu carro da garagem. E sempre que eu tiro, eu paro um minutinho, porque o que eu tenho pela frente antes de sair com o carro são as árvores que eu gosto de ver, né, agora cheinhas carregadas de coisa, ou caindo. Isso, é aquilo. Eu moro também num lugar cheio de árvores, né, que me atrai muito essas coisas. Eu gosto de parar. Se eu estou dentro do carro e eu estou transitando por uma via mais tranquila e tem um lugar bonito, eu paro para apreciar. Que lindo. Sabe? Isso tem se perdido e isso é lindo. Perdeu-se. Que é, né, a contemplação, é parar e ver, né? Não, porque agora é fazer. Só que, às vezes, não dá conta. O que é? O próprio mercado te oferece coisas para você dar conta. Nunca se vendeu tanto energético, tanta coisa que te dá up, que te põe para cima, para você não parar. O convite da sociedade, da cultura, do momento é não pare. Né? E é interessante, né, Mirtes? Porque dentro dessa velocidade, desse ritmo, a gente acaba deixando de apreciar as coisas pequenas. Sim. Né? A nossa vida ordinária, né? A nossa vida do dia a dia, as nossas coisas comuns. A gente deixa de apreciar, deixa de desfrutar. Né? Se você chegar no final do dia e tiver aquele gosto vazio, gente, que dia improdutivo, eu não fiz nada, parece que você está em pecado, parece. Que sensação, que peso horrível o ser humano está trazendo para ele, né? A gente estava esses dias junto e alguém falava assim, gente, esse mundo está ficando muito chato. Com essas exigências que está tirando você daquilo que é, né? As noites. Antigamente, as noites eram feitas para dormir. Hoje em dia, o mundo continua toda. As bolsas de valores continuam à noite, a TV é 24 horas. Se você quiser maratonar uma série, enfim, tem de tudo a noite inteira. Exatamente. Né? Vai dormir tarde, acorda cedo demais. Dorme pouco. Dorme pouco. Descansa pouco. O descanso é pouco, né? Porque o mundo não para à noite. Aí você também não para à noite, né? Então, queridos, hoje aquela ideia de que se estiver sobrando muito tempo na sua vida, alguma coisa está errada com você, né? Essa é a mentalidade. Você não é uma pessoa, talvez, que se encaixe nos padrões atuais, né? Agora, com toda essa velocidade, será que o mundo realizou tantas coisas assim? Pois é. Nunca teve, né, Mirtes, dentro de toda a velocidade do mundo, nunca teve um nível tão alto de suicídios. Né? Porque aumenta. Sabe? É o segundo motivo de morte no mundo. É muito grande, sabe, querido, sabe? Agora, nós estamos falando também, como cristãos, nós estamos falando de domingos, né? Ou de sabá, ou de seja lá o que for, né? Como é que nós nos colocamos diante desses dias, né? Tem pessoas que usam o dia, seja o sábado ou domingo, para dormir.
Não tem. Eu conheço. Tem uma porção de amigas, às vezes, que são muito aceleradas também, que falam, ai, que bom que chegou o sábado, eu vou dormir. Mas será que dormir é a solução para a gente consertar esse ritmo? Ou você acha que isso não tem volta? Não, eu acho que sim, só que isso requer de nós uma disciplina, né? Para organizar, não apenas dormir nesse dia, mas organizar as nossas prioridades, né? Durante a semana. O que acontece é que muitas vezes nós fazemos coisas imediatas, né? Porque nós não resolvemos antes, então aquilo que era importante se tornou urgente naquele momento, então fica tudo atribulado, e aí você vai como um escape e você dorme, só que a vida está toda fora de ritmo. Inclusive o conceito de urgente e importante se mescla de tal maneira que você, né? Mas nós temos uma orientação bíblica de descanso semanal, que não valia só para o passado, que continua valendo, né? Continua valendo. Porque o descanso, entre outras coisas, o descanso traz restauro, né? Traz restauração mesmo. Você precisa, claro, você precisa descansar quando você está cansada. Por isso a palavra, descanso, quando você está cansada. Mas o período de descanso tem que ser também um período de reabastecimento. Não é descanso por descanso. Dormir. Você sabia que, por exemplo, mesmo que você durma, dormi mal a noite inteira. Se você dormir 2 horas da tarde, você não repõe sono, né? Diz que não se repõe sono. Se você perdeu, perdeu. Aquelas outras horas que você dormiu ali faz parte de outra coisa, né? Dizem os entendidos, né? Deus sempre convocou o povo de Deus a realmente ter um dia de descanso. E quanto a correria, cansaço, a ordenança bíblica mais conhecida, eu vou ler para você agora. Está em Mateus 11, a partir do 28, que diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uau, que lindo! E esse convite de Jesus é sensacional, porque muitas vezes nós nos cansamos com a rotina do nosso dia, com as atividades, com a falta de prioridade e também com a religiosidade, que era nesse caso aí também, com certeza. Né? Porque trazemos julgo de coisas que temos que fazer e a gente acha que o nosso relacionamento com Deus está embasado naquilo que nós fazemos para Ele, né? Como era o caso dos religiosos, dos fariseus no caso. Fariseus. E é tão maravilhoso esse convite. Esse convite, o resultado dele é: achareis descanso para vossas almas. Que isso é tudo, sabe? Nós somos corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus diz assim: amado, eu quero que você vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Exatamente. Né? Então, esse é o caminho. Mas eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para fechar essa conversa. Estamos de volta e nós fechamos o primeiro bloco falando do convite maravilhoso que Jesus fez, sabe? Nos chamando para encontrar descanso nele, né? Trocar o nosso jugo. Foi bem isso que ele fez mesmo. Ele não disse: olha, pega o jugo que vocês estão em cima do ombro e joguem fora. Ele falou: não, troquem. Tragam ele para mim, né? E peguem o meu, né? Sabe, trocar de jugo. Porque a nossa tendência é nos livrar, né? Exatamente. Nos livrar daquilo, né? Então, vamos entender um pouquinho essa metáfora, porque eu acho muito bonita essa metáfora sobre o jugo, essa comparação, né? Porque jugo fala de união, tá? Era uma peça de madeira que era usada para colocar em cima dos animais, né? Às vezes, se fosse um animal só, era mas um animal só rendia muito pouco. Então, punham 2 animais, um jugo sobre os ombros deles, né? A gente pode chamar de ombro isso, né? Acho que não, né? Pois é. Mas nas costas, né?
Nas costas, é por aí, né? E esse jugo obrigava os dois animais a caminharem juntinhos. Ninguém ia na frente, né? No mesmo ritmo. No mesmo ritmo, né? Era uma forma deles manterem o ritmo. E hoje nós estamos falando de ritmo acelerado e tudo, né? Então, essa comparação de jugo já é bastante conhecida na Bíblia. E não se colocava, por exemplo, esse jugo com animais diferentes, né? Um cavalo e um boi. Porque eles têm altura diferente, não haveria equilíbrio. Força diferente, velocidade diferente. Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios, ele vai dizer assim, 2 Coríntios 6, começando no 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Ele está falando de jugo desigual para pessoas com uma comparação daquilo que a gente estava falando, né? Exatamente. E é o que a gente vê hoje. É o que a gente Qual é a vê consequência hoje de um jugo desigual entre duas pessoas, Pois né? é. E esse jugo, né, dentro desses relacionamentos que Paulo fala aqui, né, fala muito também sobre as alianças feitas, né? Porque às vezes a gente pode ver o texto e falar assim, então eu não posso ou ir na casa da pessoa ou fazer alguma coisa. Não está falando sobre estar junto, né? Está falando sobre fazer aliança mesmo. E ficar debaixo do mesmo jugo, está atrelado. Atrelado, né? Porque não tem como você falou sobre esses dois animais, né? Vai ferir aos dois, né? Os dois vão ser machucados, eu acho. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Saber que é sobre a aliança que o Senhor está falando e a gente pensar, sim, sobre a consequência. Porque nós vamos ter que ir na casa do que não conhece Jesus. É obrigação nossa, sabe? De repente, eu preciso ir lá porque ele precisa conhecer quem é o meu Deus, eu preciso apresentar o meu Deus para ele, tá? Agora, eu realmente não vou fazer as coisas que ele faz, não vou ter aliança com ele, né? Não vou, né? Então, e Paulo usa isso várias vezes, ele diz entre crentes e incrédulos, a gente viu tantas comparações que se fez, Cristo e o maligno, ídolos, tanta coisa que ele juntou aí, né? E sabe... Por exemplo, quando nós nos referimos ao marido como cônjuge, a palavra cônjuge significa companheiro de jugo. Olha, né? Que interessante. Né? Companheiro de jugo. É aquele que anda no mesmo jugo, né? Como a gente sabe de experiências muito ruins, de marido e mulheres que se uniram por conta de se amarem tudo, e acontece que depois, nessa vida, um só se converte. Fica difícil, não fica? Fica muito difícil. É por isso que nesse tempo de você conhecer antes do casamento, né, você tem a opção de escolha. É muito mais fácil terminar um namoro do que assinar um divórcio, né? Esse não é o que o Senhor quer. Então, depois que você está casado, aí é diferente, né? Isaías, olha que lindo que está escrito em Isaías 10, 27. E acontecerá que naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Olha, que lindo. Né? Que lindo. É uma promessa, sabe? Um Jesus que veio e diz, vamos trocar as coisas. Isaías já estava falando sobre isso. Ele falou, naquele dia, sabe? E esse dia já chegou. Já chegou para cada um de nós, e quem faz essa escolha é sobre nós, sabe? Sabe despedaçar o jugo. Gente, tirar um peso do ombro. A gente não usa essa expressão com facilidade, né? A gente diz, saiu um peso, né, da minha mente, do meu ombro, seja lá onde for. O que é que significa exatamente esse saiu um peso, né?
E é como disse, né, mesmo, né? É a entrega para o Senhor, né? A gente poder entregar para o Senhor, através dos nossos pedidos, das nossas orações, das nossas ansiedades, colocar diante do Senhor, né? E como o texto de Isaías termina falando sobre a unção, né? E a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o ungido, Messias significa o ungido. Então está falando sobre o Espírito Santo em nós, né? Através do Espírito Santo em nós, nós nos libertamos desse fardo. E é difícil porque às vezes a gente tem a possibilidade, por promessa, de entregar esse fardo para o Senhor, mas não, às vezes a gente está carregando ainda. Ou às vezes a gente entrega e depois vai lá e pega de volta. Pega de novo. Porque se não for com a ajuda realmente desse Espírito Santo, você pega de volta, né? É o Espírito que vai te dar essa tranquilidade de confiar, sabe? Porque de repente eu penso às vezes assim, gente, é tão óbvio, porque se eu não posso, eu tenho que entregar para aquele que pode tudo, né? Não tem jeito, né? Às vezes eu penso que não tem jeito, sabe? Mas aqui também, né, nesse texto, ele diz assim, ele não está mandando a gente tirar totalmente, ele está fazendo essa troca, como eu disse. Ele propõe essa troca e ele fala da vantagem dessa troca. Ele diz assim, pega, dá aqui o teu para mim, leva o meu, porque o meu é leve e suave. Gente, será que dá para a gente descrever a suavidade de confiar e caminhar com o Senhor? Nossa. Eu acho que, não sei, é só para quem... Ou não sei se nasceu em berço... Você nasceu em berço assim, evangélico desde criança? Não. Ou a conversão foi mais tardia? Depois, foi mais tardia. Aí eu acho que a gente vê a diferença melhor, não vê, não? Vê, com certeza. Né? A paixão pelo Cristo, né? De se deleitar na palavra, de desfrutar da presença dele, desse que é doce, né? Como você bem disse no versículo. Então ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele diz, olha, tem 2 benefícios que vão fazer você desacelerar. Tomai o meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Valia a pena a gente repetir, né? Nossa. Sabe, a base da nossa prosperidade, querido, é a alma. Eu acho que quando a nossa alma está tranquila, esse acelerar tem a ver com aquilo que está dentro de nós, esse impulso, né, que não, né? E tem gente que está buscando esse alívio, desestressar hoje, muito à custa de remédio mesmo. De remédio, não consegue dormir. Tem pessoas que pagam, né, valores absurdos para dormir. Pois é, né? Sabe? Então, essa ordenança bíblica é simples assim, mas eu mesmo digo, não é tão fácil, porque é um exercício. Descansar no Senhor. O que é que significa exatamente descansar no Senhor? Ficar com o jugo dele. É confiar, queridos. É confiar. Agora, eu sempre digo, mas se eu não posso, né? Não é mais fácil confiar? Eu não posso. Você tem que se render. Eu acho que essa rendição, né? Talvez tenha que fazer igual o rei Davi, ficar toda hora. Aquietai-vos e saber que eu sou seu Deus. Você não dá essa ordem, você dá essa ordem para você? Eu tenho que dar para mim, gente. Eu também tenho que dar. Né? A gente tem que dar, sabe? Tem que dar essa ordem. Aquietai-vos, saber que o Senhor deu. Aquieta-te, minha alma, né? Aquieta-te, louve ao Senhor Jesus. E a gente tem que fazer isso como exercício mesmo para conseguir. Né? A gente tem que trazer à memória todas essas coisas para poder meter o pé no freio. Senão, você vai nesse ativismo embora. De forma intencional. É um esforço, olha isso, é um esforço descansar. Hoje em dia, é um esforço descansar. Parece um paradoxo, mas não é. É simples assim. Você precisa se esforçar. Eu estou falando isso de cátedra, de cadeira, né? Porque é bem assim mesmo, né? E assim, queridos, nós temos um ajudador. Dar espaço para ele, sabe? Não é que ele vai mostrar o caminho. A Bíblia não diz que ele vai mostrar o caminho para desacelerar. A Bíblia diz que ele é o caminho, né? Então, né, bem-vindo, tem que dar esse espaço para ele, né? O que importa hoje, diante de tanta correria? Eu fico me perguntando, né? O que importa? De acordo com a palavra, é o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento comigo e com o próximo. Envolve a minha família, a minha igreja, aqueles que eu conheço, né?
isso vai fazer com que a gente realmente possa dosar esse caminho, né? Então, o primeiro é o relacionamento com Deus, nessa intensidade toda. Já estou falando esse acelerar. Será que a gente está botando essa intensidade na busca por Deus? Pois é, exatamente. Isso que você falou é muito interessante, né, Mirtz? Porque é dosar mesmo, dosar as prioridades da nossa vida, porque muitas vezes nós nos desgastamos demais a nossa energia em coisas que não fazem sentido. Às vezes, por não dizermos não, né? E aí a gente vai acumulando um monte de atividades e tarefas que nos tiram daquilo que realmente a gente tinha que fazer. E aí a gente está cansado. Aí passa o tempo cansado. Sabe? Eu acho que a gente tem que se render, ficar, ter um tempo com ele, ter um tempo que a gente diz que não tem mais, né? Vai ter que ser intencional, sim, sabe? E olha, eu digo que não é fácil, porque se você falar assim, eu vou ficar 1 hora com o Senhor. Gente, você vai cantar, você vai louvar, você vai ler a Bíblia, você vai meditar. Se você olhar no relógio, passou quanto? Né? É assim, sabe? Aí você fala, não, mas eu já fiz tudo. Ai, mas em 20 minutos deu tudo. Na verdade, você tinha proposto mais, né? Quem sabe também a gente não tem que ter o hábito de não ser tão ativa nessas horas com Deus e tentar escutá-lo. Né? E aí a gente volta lá para o comecinho. É o que falta muito nas nossas vidas, no nosso relacionamento com Deus, é esse tempo de contemplação, de parar e ouvir. Porque todo diálogo, né, dentro da nossa oração com o Senhor, que não é um monólogo, não somos só nós que falamos. Não, a gente precisa parar e ouvi-lo nesse tempo de solitude com o Senhor, que não é solidão, é solitude, é uma busca voluntária por estar ali na presença. Né? Então isso tem faltado nos dias é uma de hoje. Escolha. Eu lembro, eu acho que eu já até contei para vocês, vou repetir na nossa vida mesmo. Meus netos vão para casa para a hora do almoço. E às vezes a aula terminou mais cedo, chegam, eles catam uma bola e vão bater, porque eles adoram vôlei, né? Venha, vamos bater, jogar vôlei. Aí outro dia eu disse, Theo, mas eu preciso cozinhar batatas. Era o almoço. Aí ele disse, vó, você vai ter que escolher. Ou você brinca comigo, ou você cozinha batata. Aí eu falei, sabe, os almoços não precisam ter batata todo dia, né? Vamos jogar, né? São escolhas, queridos, que nós podemos fazer, não é verdade? É verdade. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia, te convidando para estar mais uma vez conosco. Que Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.